Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre variáveis. Eu já tenho um projeto criado, como a gente vai utilizar as novas funcionalidades do JavaScript. Eu já criei aqui, já configurei aqui o meu projeto, né, utilizando o Webpack. Aqui no canal eu já tenho outros vídeos que mostram como fazer essa configuração. Eu vou deixar na descrição do projeto o link para esses vídeos e aí você pode estar acompanhando para criar esse projeto aqui dessa maneira como eu estou com ele aqui aberto, e aí pode inicializar a partir daí. Então eu vou abrir aqui meu prompt de comando, rodar. Abriu aqui o meu navegador. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em inspecionar para a gente fazer alguns testes. Eu vou abrir essa janelinha aqui embaixo. A gente vai clicar no item console. E aqui eu vou organizar melhor aqui. Aqui está. E aí a gente pode começar. Então tudo que a gente cria com JavaScript, a gente precisa armazenar em variáveis. Uma variável serve para armazenar valores na memória. Então as variáveis são como containers, né, para armazenar valores. Como que cria uma variável? Para criar uma variável eu preciso de uma palavra-chave chamada var do JavaScript. Em seguida um nome. Esse nome pode ser qualquer coisa, né, com algumas limitações, mas pode ser qualquer nome de variável. O interessante é que você pense num nome que ilustre o valor que você está armazenando. Por exemplo, nome de usuário igual João, né? Ou var fruta igual banana. Então sempre que você for criar uma variável, né, você pensa no valor que ela está armazenando, né? Porque quando a gente for utilizar essa variável, a gente não chama pelo valor, chama pelo nome. Se você ler esse nome aqui, né, a gente trabalha com esse nome, o nome da variável. Se você ver esse nome aqui e não entender o valor que tem, né, você pode se confundir. Então sempre que você está criando as variáveis, pensa num nome que ilustre, né, o valor que ela está recebendo. Se eu colocasse aqui o nome dessa variável fruta, né, e de repente o valor dela fosse bola de futebol, né, quando eu for precisar, né, receber esse valor aqui em outra ocasião, né, eu provavelmente não vou lembrar do nome dessa variável aqui chamada fruta, né, que tem um valor bola de futebol. Então não tem muito a ver aqui. Então esse nome aqui
é o nome que a gente vai utilizar, né, para fazer outras coisas. É como se fosse uma conta bancária, né, que você vai lá armazenar o valor e o banco ali ele não vai guardar, né, o valor, não vai ter referência do valor que você está depositando, né, ele vai ter referência ao número lá da sua conta, né, que você está abrindo. Então, quando a gente precisa guardar um valor, né, no JavaScript, a gente precisa criar aqui o nome da variável. Então, essa é a síntese, né, da variável. Eu tenho a palavra reservada var, né, eu tenho o nome da variável, o sinal de igual, né, que serve para eu atribuir o valor para minha variável, adicionar um valor, e aqui eu tenho o valor da minha variável, né, o que eu quero guardar. Pode ser var sala de aula igual a 32, por exemplo, né? Tem diversos valores que a gente pode armazenar, né? Nas próximas aulas eu vou falar sobre o valor das variáveis, né? Sobre os tipos de variáveis que a gente pode adicionar no JavaScript. Então é basicamente isso, né? Eu consigo armazenar esses valores e depois trabalhar com eles, né? Quando eu for precisar utilizar, por exemplo, eu quero saber, né, o nome do meu usuário aqui. Então vamos usar um comando aqui para enviar lá para o navegador para a gente poder testar. Vou colocar aqui console.log. Esse é um comando do JavaScript que serve para a gente testar, né, os nomes das nossas variáveis aqui no console, né, do navegador que está aberto. Então vou testar aqui nome de usuário. Então eu não pesquisei aqui pelo valor da minha variável. Agora eu já tenho ele guardadinho lá. Eu só vou buscar, né, pelo nome que eu dei, nome de usuário, e ele vai mostrar para mim qual que é esse nome de usuário. Eu dei um Ctrl S aqui e ali ele mostrou para mim. E eu posso fazer, tudo que eu for fazer eu vou utilizar variáveis, né? Por exemplo, var num a igual a 10, var num b igual a 20, um exemplo. E aqui eu vou criar mais uma, var resultado é igual a, e aí eu não vou mais utilizar esses valores aqui, né? Porque esses valores eles podem ser modificados por alguma ação do usuário ou por ação de outros componentes do programa, e aí eu não fico preso nesses valores aqui. Eu poderia fazer simplesmente 10, um exemplo de uma soma, né, mais 20, utilizando os valores, né, e ia dar certo isso aqui, né, isso aqui ia funcionar, mas é ideal eu utilizar variáveis, porque se eu quiser modificar o valor, ou se o usuário quiser modificar esse valor aqui, né, eu não vou ficar preso nesses valores. Esses valores aqui estão fixos, né, e por exemplo, o usuário não conseguiria modificar esse valor aqui, 10 e 20. Então, se eu precisar fazer com que o usuário modifique um valor, eu vou precisar utilizar uma variável aqui, né? Então, vamos colocar aqui para a gente testar resultado. Salvei, lá apareceu o resultado, e agora vamos utilizar, né, o nome das variáveis aqui para fazer essa conta. Então posso colocar aqui num a
B. Salvei e a gente vai ter o mesmo resultado ali. Agora, se eu mudar esse valor aqui na minha variável, eu não preciso fazer mais modificações aqui, né? Eu mudando ali o valor da minha variável, automaticamente meu programa já vai dar o resultado aqui. Então vou colocar aqui 50 e ele já mostrou lá o resultado sem eu precisar fazer mais nada, utilizando aqui o nome das minhas variáveis, né? Porque aqui agora eu não preciso mais saber qual que é o valor que ela tem aqui. O sistema já se encarrega de colocar aqui o valor da minha variável. Eu só preciso saber o nome dela, né? E aqui, para escrever uma variável, a gente tem algumas regras, né? Por exemplo, o nome de variável não pode ter espaço, né? Então, se eu precisar escrever uma palavra dupla, né? Por exemplo, nome de usuário, então eu posso escrever dessa forma aqui, tudo juntinho, né? Modificando aqui cada palavra nova eu começo com a letra maiúscula, uma forma, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, algumas formas de escrever variáveis. Ou posso colocar outro tipo, né? Eu poderia escrever aqui usando o underline aqui, né? O underscore. O nome de usuário para separar, né? Eu não posso ter espaços aqui. Essa variável aqui, né, agora por exemplo, ela é diferente dessa outra variável aqui, tá? Porque elas não têm o mesmo nome, tá? Então é bom tomar cuidado com isso, né, para não confundir aí depois na hora de pesquisar esses valores, tá? Porque essa aqui é nome, underline, de, underline, usuário. Isso aqui é um nome de uma variável. Aqui tá tudo juntinho com a primeira letra aqui maiúscula. São duas coisas diferentes, né? Então, isso aqui não é bom você fazer, né? Colocar o mesmo nome, por mais que sejam escritos de forma diferente, tá? Para não confundir aí depois. Aqui eu só estou explicando, né, como pode ser escrita uma variável. Então, uma variável ela não pode conter, né, caracteres, alguns caracteres aí como, né, menos, mais, né, que são utilizados pelo sistema. Ela não pode ter nomes de palavras-chave como var. Então você não pode colocar aqui, por exemplo, class, que é um nome, né, especial aí do JavaScript, que vai dar erro, né? Mas você pode, por exemplo, colocar classe, né? E uma variável ela não pode, né, inicializar com um número, tá? Então você pode inicializar aí uma variável com cifrão, por exemplo, nome. Então, de uma variável, eu posso colocar aqui, começar com cifrão ou com um underline, né, var underline sobrenome. Um exemplo. E então eu não posso começar ela com um número, tá? Mas eu posso ter número em qualquer lugar da minha variável, né? Por exemplo, var
Eu só não posso iniciar ela com um número. E aí, quando eu quiser saber qualquer um desses valores, né, eu posso chamar pelo nome da minha variável ali que eu defini. Ele mostra o resultado, né? Acho que é isso aí. Variáveis serve para armazenar os valores. A gente vai trabalhar muito com variáveis, né? E na próxima aula eu vou começar a falar sobre alguns tipos de variáveis, né? E aí eu vou explicar detalhadamente ao longo desse curso aí sobre cada um dos tipos de variáveis. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o joinha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E é isso aí. Valeu!